Lucas, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 14, certo? A partir do versículo 14, quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que se passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é contra mim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando a encontra varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você, e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por essa porção da tua palavra. Abre o nosso entendimento e nos guia, Senhor, na compreensão do teu evangelho, a fim de que possamos crescer em ti, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, nós temos acompanhado essa série, e você há de lembrar que na última mensagem de domingo nós aprendemos uma lição preciosa acerca de oração. Agora, na sequência do verso 14, Jesus está na sua caminhada, na sua incursão missionária, e nessa feita ele se depara com um homem que estava endemoniado. E essa possessão demoníaca prendia as cordas vocais desse endemoniado, dessa pessoa que estava possessa, de tal forma que essa pessoa não conseguia falar, que essa pessoa estava muda. E de repente, Jesus, vendo que havia ali uma ação do inimigo, ele repreende, e imediatamente os demônios que assolavam a vida daquela pessoa a deixam livre, e ela é liberta de tal forma que ela começa a falar. A multidão que estava ali contemplando aquela cena extraordinária ficou atônita. A multidão glorificava, exaltava a Deus. No entanto, havia ali um grupo de pessoas, que começou a lançar falsas acusações contra Jesus.
pessoas que começaram ali a questionar aquela ação divina e a dizer que todas aquelas obras que Jesus estava realizando não era fruto do poder de Deus, tampouco da ação do Espírito Santo, e sim de acordo com aquelas acusações daquele grupo de pessoas, aquelas ações divinas da parte de Jesus vinham na verdade como fonte demoníaca, e que Jesus estava fazendo tudo aquilo não por obra de Deus, não pelo poder de Deus, mas sim pelo poder de Beelzebul, um dos principais dos demônios. Beelzebul era um dos nomes do Deus Baal, que você tem acompanhado ao longo das leituras do Antigo Testamento, desde o Pentateuco, Josué e Juízes. Você tem ouvido o nome Baal, que era um deus cananeu. Eles estão aqui atribuindo a ação dos milagres de Jesus a esse demônio que age na vida de Jesus, chamado Beelzebul, que significa o Senhor das Moscas. Nós sabemos muito bem quem é esse grupo que está, embora o texto não mencione o nome dessas pessoas que estão lançando essas acusações contra Jesus. Nós sabemos que essas pessoas são os escribas e fariseus. Tenho falado acerca desses opositores do ministério de Jesus. Se você for fazer uma leitura desse mesmo episódio, que é narrado também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos capítulo 3, verso 22, e no Evangelho de Mateus capítulo 12, verso 24, esses dois evangelistas irão nos revelar que esse grupo de pessoas que estava lançando falsas acusações contra Jesus eram justamente os escribas e os fariseus, motivados pela inveja que havia em seus corações. Já mencionei outras vezes que havia ali um sistema religioso totalmente construído e consolidado. E Jesus, quando inicia o seu ministério, ele vem como um contraponto, como um movimento de renovação que entra em choque com o sistema religioso da época. Sistema religioso que menosprezava os desfavorecidos, o sistema religioso que oprimia a vida das pessoas. E Jesus, como contraponto, ele vem para libertar, para restaurar, para levantar aqueles que estão desfavorecidos, marginalizados. E tudo isso gerou todo aquele desconforto no sistema religioso, o que fazia com que esses grupos viessem com forte oposição contra Jesus, a ponto de lançarem contra ele falsas acusações. O que é que nós aprendemos aqui nessas primeiras palavras, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos entender que se nós estamos realizando a vontade de Deus, que se nós estamos sendo instrumento de Deus para que vidas sejam libertas do poder do diabo, nós precisamos entender que nós iremos enfrentar grandes oposições. Nós iremos enfrentar, porque o inferno não ficará satisfeito. O inferno não ficará satisfeito ao ver você cumprindo a vontade de Deus. O inferno não ficará satisfeito ao ver você anunciando o Evangelho e pessoas sendo restauradas. O inferno não ficará satisfeito quando você adentrar em uma casa e ali ser canal de Deus para que vidas sejam restauradas. O inferno não ficará satisfeito quando você estiver realizando um evangelismo, quando você estiver realizando uma visita, quando você estiver pregando a palavra e as vidas se renderem aos pés do Senhor Jesus. O inferno não ficará satisfeito, e muitas serão as oposições. O inimigo fará forte oposição contra a vida daqueles que cumprem a vontade de Deus. E você, meu irmão e minha irmã, que tem cumprido a vontade do Senhor, você, meu irmão e minha irmã, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, precisa estar preparado para os ataques do inimigo. Eles virão.
E eles virão de forma injusta, eles virão de forma sorrateira, eles virão de forma traiçoeira. Você precisa estar preparado para falsas acusações, você precisa estar preparado para difamações, você precisa estar preparado para injúrias, você precisa estar preparado para os levantes. Você não está desavisado quanto a isso. Não é a primeira vez que mencionamos essa realidade. Por isso não adianta você achar que o reino de Deus é somente 1000 maravilhas. É justamente diante das guerras e batalhas que Deus opera em nós a sua vitória. Glória a Deus. As lutas vêm, as batalhas vêm, os levantes vêm, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Glória a Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Está acontecendo esse grande ataque. Mas Jesus não fica somente na defensiva. Jesus também parte aqui para o contra-ataque. E nesse texto que fizemos a leitura, Jesus, pelo poder da verdade, pelo poder da palavra, Jesus vai trazer 3 refutações a esses grupos de pessoas que estão lhe acusando injustamente. E a primeira refutação que Jesus vai trazer é justamente acerca da contradição da lógica. Leia comigo, meu irmão e minha irmã, o versículo de número 17. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, Jesus, conhecendo a mente dele, vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si, como seu reino subsistirá? Precisamos aqui ressaltar que Jesus não está aqui de forma alguma menosprezando a existência e a ação do diabo. Pelo contrário, Jesus está aqui autenticando a sua existência. Para Jesus, Satanás é um ser real e que tem um reino organizado. Efésios vai ressaltar também acerca dessa organização do império das trevas. Porém, Jesus está aqui também trazendo à tona o absurdo da falsa acusação que estão fazendo contra ele. Porque como que Jesus está agindo pelo poder do diabo se ele está expulsando o demônio de pessoas que estão sendo oprimidas? Aí Jesus faz uma pergunta: essa acusação de vocês está sem lógica. Essa acusação de vocês é um verdadeiro absurdo. Como que vocês podem afirmar que o diabo está guerreando contra si? Isso não existe. Isso é um absurdo, isso é algo ilógico. Ou seja, Jesus está aqui tirando a máscara daquela mentira dos escribas e fariseus acerca de uma falsa acusação que não tem embasamento nenhum, que não tem lógica nenhum, que é de certa forma contraditório. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Geralmente, as acusações que as pessoas fazem contra nós, pode prestar atenção que não tem embasamento algum, não tem lógica alguma, não tem fundamento algum, não passam de narrativas falsas, tentando destruir, de desconstruir a grande verdade do chamado e da obra de Deus em nossas vidas. É por isso, meu irmão e minha irmã, que diante das falsas acusações, a grande verdade do Evangelho precisa prevalecer na sua vida. E não se cale. Não se cale. Nem sempre você ficará na defensiva. Se a falsa acusação vier e você tiver a oportunidade de falar a verdade, fale. Porque somente a verdade, meu irmão e minha irmã, prevalece contra a mentira. Falsas acusações virão contra mim e contra você, mas traga à tona a verdade. Porque na verdade Deus sabe quem você é, mas as pessoas também sabem. A segunda refutação de Jesus aqui é com relação à incriminação própria.
Jesus agora vai jogar a batata quente nas mãos dos fariseus. Porque os filhos dos fariseus e dos escribas também costumavam expulsar demônios. Só que eles faziam isso por meio de encantamentos, por meio de crendices, por meio de magias. E Jesus aqui vai lançar agora o abacaxi nas mãos dos fariseus para que eles possam descascar. E aí ele vai dizer na parte B do verso 18: isso porque vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebu? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês o expulsam? Olha só, já que eles estão aqui acusando Jesus de estar expulsando pelo nome de Beelzebu, Jesus está perguntando agora para eles: e os filhos de vocês? Expulsam no nome de quem? Jesus está aqui trazendo mais à tona ainda a verdade, e agora colocando os próprios acusadores em uma saia justa. A acusação deles é tão contraditória que eles acabaram construindo provas contra si mesmos. Eles acabaram apenas trazendo a alimentação da imaginação das pessoas acerca do que os filhos deles estavam fazendo. Os filhos deles estavam fazendo a custa de magias, e agora as pessoas é que vão pensar que os filhos deles expulsam através desses demônios. Mas a terceira refutação que Jesus vai fazer é acerca da autenticação do seu ministério. Jesus vai falar na sequência, no verso de número 20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Agora Jesus vai clarear mais ainda a verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: já que vocês não conseguiram provar que eu expulso os demônios através do poder dos demônios, então automaticamente vocês estão confirmando que eu estou fazendo isso pelo poder de Deus. E agora Jesus traz uma grande verdade para aquela multidão que estava ali. Porque se ele está fazendo isso pelo poder de Deus, se ele está fazendo isso pelo dedo de Deus, isso significa que o reino de Deus de fato chegou aqueles dias. Porque havia ainda uma desconfiança. Havia ainda ali, até aquele momento, pessoas que acreditavam que Jesus era apenas um agitador, que Jesus era apenas uma espécie de profeta. Mas Jesus aproveita daquela ocasião para trazer à tona essa grande verdade de que se algo extraordinário estava acontecendo ali, e os opositores não conseguiram provar que era pelo poder do diabo, então tudo aquilo que estava acontecendo era pelo poder de Deus. E se era pelo poder de Deus, o reino de Deus estava chegando naquele tempo. E se o reino de Deus estava chegando ali, ele era o representante desse reino. E as profecias do Antigo Testamento acerca do reino de Deus, acerca do Messias que viria, estão ali se cumprindo. E para confirmar mais ainda essa verdade profética, na sequência do texto, no verso 21 a 22, Jesus vai contar uma parábola. Uma parábola acerca de um valente que estava armado, guardando a sua casa, mas de repente veio alguém mais valente do que ele, que tirou sua armadura, que o amarrou e que levou de sua casa todos os seus despojos. E aquele valente anterior agora se tornou um valente mais fraco. Que palavras são essas de Jesus? Se lermos esses versículos e pensarmos que Jesus está contando apenas uma parábola, não iremos compreender a dimensão do que Jesus está falando aqui.
Mas se você retornar para uma profecia de Isaías, no capítulo 49, verso 24 e 25, você vai ver que Isaías, o profeta messiânico, já havia falado desse valente, que viria para amarrar os inimigos e para libertar o povo de Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui, meu irmão e minha irmã, se aproveitando daquela oportunidade para dar autenticidade ao seu chamado, autenticidade ao seu ministério. Quanto mais as falsas acusações chegavam contra Jesus, mais o seu ministério ganhava autenticidade. E essa mesma palavra profética que eu quero liberar contra a tua, que eu quero liberar sobre a sua vida. Glória a Deus. Quanto mais as palavras negativas, quanto mais as palavras de falsas acusações, quanto mais as palavras de injúrias e difamações vierem sobre a tua vida, mais Deus vai trazer autenticidade sobre o teu ministério, mais Deus vai trazer autenticidade sobre o teu chamado, mais Deus vai trazer autenticidade sobre a obra que Ele está fazendo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ainda aproveitando aquela discussão sobre mundo espiritual, sobre forças das trevas, sobre poder do Espírito, Jesus vai aproveitar toda aquele furdunço, aquele alvoroço, toda aquela convulsão social, para trazer 3 lições acerca dessa temática que está sendo ali discutida, acerca da batalha espiritual. São essas 3 lições que eu quero compartilhar essa noite para a nossa reflexão, de forma bem breve e sucinta. E a primeira lição que Jesus vai ensinar é acerca de batalha espiritual, aproveitando a temática, aproveitando a discussão, é acerca do perigo da neutralidade. Leia comigo o versículo de número 23, que diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está trazendo aqui uma advertência. Jesus está aqui alertando aquelas pessoas acerca do perigo da neutralidade. Meu irmão e minha irmã, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Não existe neutralidade. É isso que Jesus está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, se espalha. Não fique você pensando que no Evangelho você pode ficar em cima do muro. Não fique você pensando que você pode viver uma vida cristã de carona. Não fique você pensando que pelo fato de você não estar agarrado em Cristo, apegado em Cristo, na comunhão com Cristo, servindo a Cristo, você está em uma zona neutra. Não! Se você não está em Cristo, meu irmão, de acordo com essas palavras de Jesus, você está com o diabo. E essa é a grande ilusão que o diabo ele coloca na mente das pessoas, de que você nem precisa ser 8 e nem precisa ser 80. Cuidado, meu irmão, porque nas cartas às últimas igrejas, Apocalipse capítulo 3, diz que o morno será vomitado. Meu irmão, não dá mais para você continuar sendo um crente Raimundo, o pé na igreja, o pé no mundo. Um dia se assenta no cálice, na mesa dos demônios, outro dia quer se assentar na mesa do Senhor. Um dia você está pulando carnaval, outro dia você está na igreja. Se decida, meu irmão, se decida, minha irmã, porque não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você é de Cristo ou você é do diabo, meu irmão. Pergunte ao irmão que está do seu lado aí. Já que não está dando para ele dar uma glória a Deus, pergunte para ele: irmão, você é de Cristo ou você é do capeta? Se você ainda não é de Cristo, venha para Jesus hoje, meu irmão.
hoje, se apegue com Cristo hoje, se abrace com a presença de Deus. Irmãos e irmãs, nós temos falado acerca dessa dimensão desses últimos dias. Você há de lembrar que eu falei sobre isso nos 4 domingos do Advento, sobre esse período escatológico que estamos vivendo. Que haverá um princípio das dores, haverão sinais, haverá muitas coisas ruins, terríveis, sim. Mas ao mesmo tempo, haverá também um mover do Espírito. Haverá também um maior avivamento. Por quê? Porque esse Evangelho será pregado em todas as nações. E o que é que impulsiona a pregação do Evangelho? O derramar do Espírito. Foi isso que aconteceu em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e aos confins da terra. Você está vendo nas redes sociais o que está acontecendo. Na semana passada nós vimos ao mesmo tempo terremoto em alguns lugares, em justamente nações que no período da Bíblia eram nações inimigas do povo de Deus. Você viu terremotos acontecerem, mas ao mesmo tempo você viu um grande avivamento emergir nos Estados Unidos. Um culto que começou na quarta-feira passada e que está continuando até hoje. Os sinais estão a cada dia se afunilando, meu irmão e minha irmã. Porque quando falamos de sinais nos últimos tempos, não é só coisa ruim, não. Tem coisa boa também. Tem esperança também. Porque na medida em que o mal mostrará o seu pior nível, Deus também trará um grande avivamento. É nessa noite mais escura que as estrelas irão brilhar cada vez mais. E eu creio, meu irmão, nesse mover de Deus. E eu creio que o culto de domingo foi apenas um pequeno faísca, um pequeno vislumbre do que Deus tem para derramar sobre nós. Nesse ano, nesses dias, no acampamento espiritual. Então é tempo de se agarrar em Cristo, meu irmão. É tempo de se ajuntar em Cristo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você não está em Cristo, você está contra Cristo. Se você não está junto a Cristo, você vai se espalhar. E muitos têm se espalhado por aí. Mas se espalharem, você já sabe. É porque eles não querem estar em Cristo. Porque quem com Cristo se ajunta, meu irmão e minha irmã, não se espalha. Aleluia. Mas a segunda lição que Jesus quer ensinar é acerca do perigo da negligência. E eu quero chamar a sua atenção, porque no verso número 24, Jesus vai contar uma outra parábola. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando encontra varrida e arrumada, então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior. Existe um perigo muito grande também na negligência. E Jesus está aqui falando acerca de uma casa que foi limpa, mas não foi preenchida. E porque não foi preenchida, o ser maligno que foi expulso daquela casa deu uma rondada, viu que a casa estava desocupada. Opa, rapaz, é hoje. E foi lá, trouxe mais 7 espíritos e adentrou aquela casa. Jesus está falando aqui de casa, mas você sabe que todas as vezes quando é falado sobre casa, ele está falando de nós, como templo e morada do Espírito Santo. A casa somos nós. Essa casa que Cristo limpou para sermos a habitação do Espírito somos nós. Cristo te lavou, Cristo te salvou, Cristo te restaurou. Mas essa casa precisa ser ocupada. A casa do seu coração precisa estar ocupada. A tua mente precisa estar ocupada. A tua alma, a tua vida, a tua agenda, o teu tempo precisa estar ocupado com as coisas de Deus. Glória a Deus. Colossenses 3:1: pensai nas coisas de cima
e não nas coisas da terra. Filipenses capítulo 4, tudo que é saudável, tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que vem de Deus, nisto pensai. Meu irmão e minha irmã, Cristo arrumou tua casa, Cristo lavou tua casa, organizou tua casa, mas essa casa é para ser preenchida. A tua mente precisa estar preenchida com as coisas de Deus, o teu coração precisa estar preenchido com a presença de Deus, a tua vida precisa estar preenchida. Glória a Deus. Já dizia um velho ditado: mente desocupada é a oficina do diabo. O crente vem para o culto no domingo, Deus arruma a casa, ele vem para Jesus, ele louva, ele recebe a palavra, ele dá uma bênção. Mas chega a segunda-feira, o crente não ora, o crente não tem um tempo de devoção, o crente não lê a palavra, o crente não vai para o PG, aí vai na terça-feira do mesmo jeito, vai na quarta-feira do mesmo jeito, vai na quinta-feira, passa a semana toda, aí quando chega na sexta-feira, meu irmão, tudo que é de capeta do mundo acha a casa desocupada. Opa, rapaz, bora lá. Aí lá vem o irmão de novo: pastor, ora por mim de novo. Porque não ocupa a casa. E aí fica preso dentro de um ciclo. Cai levanta. Fica naquela gangorra espiritual. Hoje está bem, hoje está mal, amanhã está mal. E aquela coisa e aquela, e cai, não levanta, enfraquece. E eu, um crente que fica como um capote: estou fraco. Você precisa ocupar a casa, meu irmão. O pastor, o líder do PG, a igreja não pode passar 24 horas do dia com você. A sua salvação é individual. A sua casa é sua. Nós não podemos orar por você. Quem tem que orar é você. Nós não podemos ler a Bíblia, se alimentar da palavra por você. Nós não podemos viver uma vida cristã por você. O nosso papel é apenas orientar, é apenas direcionar dentro da palavra de Deus. Mas se nós não preenchermos a nossa casa, e a nossa casa estiver desocupada, as portas abertas, o cadeado destrancado, meu irmão e minha irmã, os inimigos vão fazer uma festa de arromba. E é por isso que a nossa casa, meu irmão e irmã, precisa estar ocupada. A nossa agenda tem que estar ocupada. Glória a Deus. Período de carnaval é para o crente estar em retiro, meu irmão. Glória a Deus. Que conversa é essa de você estar lá no período de carnaval em casa? Não vai ter culto no domingo, não vai ter PG, e aí o crente está lá em casa. Aí vai para a rede social. E aí olha a primeira pessoa lá no carnaval, segunda pessoa no carnaval, terceira pessoa no carnaval. Tem vontade para o carnaval também. E aí começa a bater aquela saudade do mundo. Aí a pessoa está lá em casa, aí a mente zona vazia. Aí o capeta vem. Aí uma amiga lá dos anos 80, 90 manda um WhatsApp: ei, mulher, deve ser besta. Tem que ser abestado, mulher. Quando for meia-noite, tá todo mundo dormindo, embora pro carnaval, ninguém vai nem ver. Meu Deus. Diga assim: pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus. Lugar de crente é no retiro, meu irmão. Glória a Deus. Até a nossa agenda, o nosso calendário tem que estar ocupado com as coisas de Deus. Glória a Deus. O seu calendário do mundo era do mundo. Agora que você está em Cristo, seu calendário agora pertence a Cristo. Aleluia. Pastor, mas é desconfortável. Pastor, mas é muito desconfortável com o meu filho. Eu levar o meu filho. É desconfortável levar o filho para um retiro, mas não é desconfortável levar o filho para um bloquinho. Meu Deus. Não é desconfortável levar um filho para um bloquinho. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, de que forma você está educando os seus filhos. Porque os nossos filhos é para serem educados nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. E se você acostumar o seu filho de pequeno a ir para o bloquinho, quando ele crescer ele vai querer ir para o blocão. Meu Deus. E aí vai ser tarde demais. Leve o seu filho para a casa do Senhor. Glória a Deus. Ensine o seu filho a amar o Senhor. Aleluia.
encha a mente, o coração dos seus filhos com a presença de Deus. Se você tem um filho jovem, um familiar adolescente, faça um esforço para que ele esteja no retiro. Ah, meu irmão e minha irmã, se você soubesse o quão extraordinário. Meu primeiro retiro eu fui quando eu tinha 12 anos de idade. Porque na época de criança, os meus pais não tinham condições de me levar. Meu pai trabalhava sempre no período de carnaval. Minha mãe com a minha irmã especial não podia nos levar. E a minha maior alegria foi quando a minha irmã se tornou adolescente, com 14 anos, que criou responsabilidade, criou maturidade para poder me levar, eu ainda adolescente, 12 anos, para o meu primeiro retiro. Ai, como foi extraordinário. Foi o primeiro de muitos. Toda a minha juventude foi mergulhado na presença de Deus nos tempos de retiro, buscando a presença do Espírito Santo, buscando o batismo com o Espírito Santo. As maiores experiências que eu tive com Deus na minha juventude foram nos acampamentos espirituais. Nós estamos diante de um acampamento espiritual. Não perca essa oportunidade. Preencha a sua casa. Não deixe a sua casa vazia esses dias. Não deixe a sua mente vazia esses dias. Não deixe a sua agenda vazia esses dias. Porque os capetas vão estar tudo solto aí no carnaval, meu irmão. E se a sua casa não estiver preenchida, você está correndo um grande perigo. Mas em último lugar, meu irmão e minha irmã, para concluirmos, o terceiro perigo que Jesus vai alertar aqui nessa batalha espiritual é acerca dos elogios. Preste atenção nesse último ponto, estou concluindo. Verso 27, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse, ele erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus! Olha a estratégia de Satanás. O episódio começa com a falsa acusação, mas termina com um elogio. Olha só a estratégia. Satanás, percebendo que não conseguiu pegar Jesus na falsa acusação, tentou pegar Jesus pelo elogio. Mas Jesus foi mais esperto que ele mais uma vez. Glória a Deus! Jesus disse assim, não, pelo contrário. Bem-aventurado não é o seio da minha mãe que me amamentou, não. Foi uma mulher que deu o elogio. Uma mulher foi que disse, bem-aventurado o seio que amamentou esse homem. Jesus não. Bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Glória a Deus! Meu irmão e minha irmã, nós temos que tomar cuidado até com os elogios. As críticas não abalaram Jesus, meu irmão e minha irmã. Mas os elogios também não o iludiram. E nós precisamos não ser abalados pelas críticas, mas também não nos iludir com os elogios. Porque o elogio, ele nos ilude. O elogio, ou ele alimenta o nosso ego, ou ele pode ser uma armadilha para escorregarmos. O camarada está lá, fragilizado, teve um conflito com a esposa, ou com o namorado, aí vai lá e posta uma foto na rede social. Aí Deus manda uma Jezabel enviada lá do inferno, para ir lá e mandar o elogio. Nossa, como você está lindo. Meu Deus, será que Deus está revelando alguma coisa aqui? E aí o camarada está lá e se desmancha todo. Da mesma forma a mulher também. A mulher está lá o dia inteiro, o homem parece um jumento, parece um cavalo. Só trata a mulher na base da chibata e do coice. E aí a irmã se arruma para vir no culto domingo. E aí um gavião enviado, um lobo enviado no capeta se encosta por ali. Nossa, irmã, você está tão linda hoje. Diga assim, queima, Jesus.
E a irmãzinha está ali fragilizada, e aí aquele elogio derrete aquela irmã. Até com os elogios aí tem que tomar cuidado, meu irmão. Até com os elogios tem que tomar cuidado. O pregador foi lá, preparou uma mensagem, se consagrou, pregou uma mensagem abençoada, aí pisou o pé na calçada, lá vai o irmão: rapaz, essa foi a mensagem mais extraordinária que eu ouvi na minha vida. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Porque você ouvir uma coisa dessa e pensar que é verdade, deixar subir isso para o seu coração: é mesmo, agora eu sou o maior pregador, não tem pregador igual. Tem que tomar cuidado. Se Satanás não conseguir te derrubar com as críticas e falsas acusações, ele vai querer te derrubar com os elogios. É por isso, meu irmão e minha irmã, que o que mais importa não é nem receber um elogio para massagear o nosso ego. O que mais importa é ouvir a palavra e obedecer. Glória a Deus. Quando você receber um elogio, não esqueça de dizer isso: meu irmão, eu tenho que ouvir a palavra e obedecer. Quando a Jezabel for lá e mandar um elogio lá na sua rede social, diga assim: olha Satanás, eu tenho que ouvir a palavra e obedecer. Glória a Deus. Quando esse capeta enviado do inferno, irmão, querer te passar uma rasteira, você diga assim: olha, eu tenho que ouvir a palavra e obedecer. Glória a Deus. Nós estamos em uma batalha espiritual. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque os capetas estão soltos por aí, meu irmão e minha irmã. Mas Jesus irá nos dar vitória pelo poder do Senhor. Amém? Quantos acreditam nisso? Coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Jesus.